Vamos falar de abandono. Uma pessoa que passou por um abandono na fase adulta reage diferente a uma pessoa que passou por um abandono, por exemplo, paterno na fase infantil ainda. Ah, é? É lógico. Então, o sentimento de não ser amado, de não ser querido o suficiente, de não ser importante, nasce muito forte dentro dessa pessoa. Então, quando a gente analisa o que aconteceu na nossa infância, fica mais fácil você entender por que você está fazendo o que está fazendo na fase adulta. Inclusive, vale a pena a gente lembrar que quando a Bíblia diz não julgueis para não ser julgados, ela está falando o seguinte: Tira a trave do teu olho, né? você nunca vai ter a capacidade de entender o que a pessoa passou lá atrás para fazer o que está fazendo hoje, e você também não sabe o quanto ela pode melhorar ainda no futuro. Então, você julgá-la pelo presente É uma fotografia só que você tá vendo, né? Não é um filme. Não tem como, é impossível uma pessoa. Ou seja, não é só uma ordem não julgueis, é também você não é capaz de julgar. Mas, você Thiago, não consegue. com as redes sociais, tem esse problema das pessoas julgarem aquele momento, aquela frase, aquela postagem, não é? Então vamos As lá. pessoas só julgam o que elas estão vendo naquele momento e não sabem a história da pessoa, né? O ser humano ele é dividido em 4 mentalidades. Eu ensino isso num projeto que eu tenho chamado Método Destiny. Tá, Uma das coisas que eu ensino, vou só te dar um spoiler para você entender. tá. Isso são pesquisas científicas que eu fiz com um grupo de psicopedagogos, pesquisadores de Harvard. Nós reunimos um grupo para montar esse método. E a primeira matéria que eu ensino é o princípio milenar da inteligência. O ser humano ele é dividido em quatro níveis de pensamento. O nível 1, que é a mentalidade sobrevivente, que é esse cara que ele não pensa nas consequências do que fala, que ele não se importa, ele não julga a fonte. Você manda um link para ele gostou da notícia, ele vai compartilhar com todo mundo. Ele não quer saber, ele não quer saber se é verdade, se não é. É instinto puro. Ele é totalmente reativo, ele é instinto puro. Então, a gente chama de mentalidade 1, mentalidade sobrevivente. Se ele ganha R$1.000 por mês, mas sobra os R$10 para ele tomar cerveja no final de semana, ele está feliz. E se você falar quer ganhar o dobro, mas tem que trabalhar 1 hora a mais, ele vai falar que não, porque ele não quer quebrar aquela 1 horinha livre dele. Sim. Ele só quer sobreviver, literalmente. Ou seja, a pirâmide de Maslow, que é um psicólogo da década de 50, ensina o seguinte, que a base da pirâmide do ser humano é comer, beber, suas necessidades fisiológicas e pronto. Se eu estou comendo, bebendo, tenho um teto e estou fazendo minhas necessidades fisiológicas, o sexo está incluído, tá tudo certo para mim. Então a pessoa que se conforma com a base da pirâmide é a mentalidade 1. Tá. Depois a gente tem a mentalidade 2, que é a mentalidade do executor. Ele só faz o que é pedido. Ele não tem pensamento de futuro, ele não cria expectativas para os próximos anos, ele não está querendo ganhar mais, ele só quer ser pago para fazer o que tem que fazer. O que eu tenho que fazer? Trabalhar de 7 da manhã às 4 da tarde? Vou fazer isso. Tem a mentalidade 3, que é a mentalidade do empreendedor, que aí já é o cara que é questionador, que quer ganhar mais do que ganha. Ele já tem ambição, ele tem planejamento de futuro, ele tem estratégia. É uma mentalidade 3. E tem uma mentalidade 4, que é o cara que tem mente de destino. É um Steve Jobs da vida. Ninguém ensinou para ele ser o Steve Jobs. Qual a diferença do empreendedor para esse? Que o mente de destino ele é imparável, indesistível. Ele assume qualquer risco para fazer o que está na cabeça dele. Ele não precisa de validação ou pode estar todo mundo falando que ele está errado, vai dar errado. Tendo tapinha nas costas ou não, ele vai fazer o que está na cabeça dele, acabou e vai fazer acontecer. Né? Eu acho que ser imparável e indesistível é a maior característica do Mentalidade 4. Ele foca somente no futuro e ele nem se preocupa com o processo, ele vai direto com o que ele quer. Tem a ver também com o temperamento da pessoa, né? A gente também somos seres temperamentais. E isso conta muito na escolha de futuro, conta muito nas nossas reações do presente. Mas se você parar para pensar, se você unir 2 assuntos importantes que eu trago nesses livros, princípios milenares e emoções inteligentes, você se torna uma pessoa completamente imparável. Quem para uma pessoa que cumpre princípios e que tem emoções no lugar? Lembrando que emoções no lugar não é você não sentir. É você saber o que fazer com aquilo que está sentindo. Isso é emoção inteligente. Não é o cara que não se afeta com nada, que tá sempre... É impossível. Nós somos seres humanos. Morreu alguém próximo. Me xingaram. Tô com raiva. Me xingaram, Normal. Não senti nada porque eu tenho emoção inteligente. Não existe. Tomei uma cadeirada. Por exemplo, uma pessoa que vai se candidatar pra política, é um jogo limpo ou um jogo sujo? Jogo sujo. Se você vai pra um jogo sujo, como é que você não vai preparado emocionalmente pra ser xingado? Vão usar todas as armas possíveis e impossíveis. Então, quando o Datena pega a cadeira e joga,
ele prova o seguinte: eu não tô preparado para esse lugar que eu quero assumir. Por quê? Aqui no jogo não é limpo. Vamos falar coisas que não é verdade sobre você, vamos falar coisas para te provocar. E se você tem que recorrer a uma cadeira e jogar numa pessoa, você não está preparado para aquela disputa, para aquela briga. Entendi. Mas quando eu digo preparado emocionalmente, eu não estou fazendo análise política aqui, que não é minha área, Claro, tá? Estou falando emocionalmente. Então, eu acho que nós temos que estar preparados para o mundo que a gente está vivendo, cara. Você recebe gente todo dia aqui, você tem que estar preparado para essa guerra de todo dia. Você tem que estar preparado para a tua família. Você assumiu uma família? Assumiu. Então, qual é a guerra que eu tenho que assumir aqui? Junto com essa vantagem, vai vir uma guerra. Eu quero ser conhecido. Ótimo. Junto com ser conhecido, vai vir uma guerra importante. Por exemplo, eu estava no aeroporto essa semana, e aí um cara começou a arranjar uma briga com o cara da Infraero, falou assim: gente, tem que respeitar a fila. E um cara estava tentando, em vez de fazer aquelas voltinhas da fila, tirar aquela cordinha e passar. E cortar caminho. E aí o cara da Infraero falou assim: não, rapaz, tem que... ó a fila. Aí ele: ó, Brasil! Brasil! Aí me deu vontade de falar assim: Brasil não, rapaz, isso é fila. Nos Estados Unidos é fila, na Europa é fila. Mas e por que eu não falei? Porque um dos preços que eu pago por por ter o nome que eu tenho, por ter chegado no nível de popularidade que a gente chegou, é não poder reagir a qualquer coisa. Exato. Já tinha 30 pessoas já com o celular na mão, esperando o que eu ia fazer. E, inclusive, dessas 30, 5 tiraram foto comigo, então já me conheciam. E aí eu ia falar assim: Brasil não, rapaz, isso aqui é Estados Unidos, é assim, qualquer lugar é assim. Mas eu não posso fazer mais isso, porque a guerra que eu tô não me permite mais emitir opiniões. Você tem que escolher as suas guerras. Cara, agora eu tenho que ser inteligente emocionalmente o suficiente para falar: essa guerra não é minha. Deu vontade de reagir. Às vezes eu vejo um post na internet, dá vontade de comentar. Não é guerra minha, não tem nada a ver com a minha vida. A vontade tem que dar e tem que passar. Então as pessoas hoje elas sofrem não só pelo que começou na infância, mas porque elas entraram em guerras que não são delas. Como é que eu diferencio um problema físico, emocional e espiritual? É difícil, viu? Não é. Não? Não, quer ver? Olha, professor que tá com problema para dormir. Eu tô com problema tá com problema para dormir? A gente descobre agora. Tá. Se for físico, problema físico, você vai fazer muito exercício físico pela parte da manhã, você vai se alimentar de leve no final da tarde e vai tentar dormir à noite. Vai dormir lendo. Pega a leitura, porque você tem cerca de 1000 pensamentos por minuto. Se você... 1000 palavras no pensamento por minuto. Se você lê, você reduz para 200 palavras. É por isso que lê dá sono à noite. Porque você está diminuindo a frequência. Você diminui o ritmo mental. Então começa a ler, eu não consigo ler e pensar ao mesmo tempo. Você está focado. Eu tô lendo, imaginando só o que eu tô lendo. Em uma história, encontramos 2 repreensões, vou lendo aqui. Então eu diminuo minha frequência mental, isso me leva ao sono. Se você não dormiu, então o problema não é físico. Pode ser emocional. Se o problema for emocional, você vai na terapia ou no psiquiatra e fala assim: então eu vou te dar um remédio para dormir. Já descobri que é físico, então, meu. Tá. Aí o cara, vamos supor que fosse emocional. O cara te dá 1 litro de Rivotril, né? O jeito de falar aqui, né? Não se toma 1 litro de Rivotril. Claro. Aí você toma 1 litro de Rivotril e não dorme. Você acredita que tem gente que toma muito remédio e não dorme? O quê? Um monte. Sério? Um remédio e não dorme? Tem muita gente que toma remédio e não dorme. Caramba. Remédio de dormir, tarja preta. Então o problema não pode ser nem físico nem emocional, senão o remédio te apagaria. Então existem problemas que são espirituais. A pessoa não consegue perdoar quem feriu. Espiritual. A pessoa está ligada a um amor do passado, nunca consegue se libertar de coisas de 20, 30 anos atrás. Problema espiritual. Já tentou tudo físico e emocionalmente não consegue dormir. Problema espiritual. Perturbações que não tem motivo. Tipo assim, eu tô com medo de morrer fora do comum. Já fui na terapia, não resolveu. Já fiz tal coisa, já meditei, não resolveu. É espiritual. Então, nós somos corpo, alma e espírito. E enquanto a gente não aprender a lidar com as 3 áreas da nossa vida, cara, a gente não se equilibra nunca. Eu acho que equilíbrio é uma palavra muito difícil também. Equilíbrio é uma palavra difícil, mas a gente não fica bem nunca. Mas o espiritual está relacionado com a mente também? O espiritual, ele tá ligado ao... Nós somos corpo, alma, que é a mente, e espírito. Porque você falou de a pessoa não tá conseguindo dormir. Aí se tomar remédio, se ela dorme, então o problema é emocional. Mas o espiritual por exemplo, ela não tá conseguindo... É uma perturbação. É uma perturbação. Uma perturbação. Mas não é a cabeça também ficar... Não, mas aí o remédio resolve. Entendi. Se a cabeça tá muito agitada e você... O remédio é verdade. O remédio resolve, porque o remédio corta essa frequência e você dorme. Eu tô falando das pessoas que já tentaram de tudo. E mesmo assim continuam perturbando. Pessoas que estão com 40 anos de idade me assistindo agora, 30 anos de idade, mas num estalo você lembra quando tinha 5 anos de algo que você sofreu, alguém que te fez mal, você não consegue perdoar alguém de 20 anos atrás. Isso é um problema espiritual.
Ah, Você é? precisa se desconectar dessas coisas. Porque isso está segurando muito a tua paz e a tua prosperidade. Tudo que o ser humano procura, Vilela, são duas coisas. Se eu parar para você, imagina qualquer coisa que você queira na vida agora vai estar ligado só a duas coisas: paz ou prosperidade. Com certeza. Quero resolver um problema no meu casamento. Paz. Quero conquistar algo que eu não tenho ainda, tal coisa, para prosperidade. Cara, seja o que for, resolver uma dor ou conquistar o que eu não tenho, que é o que o ser humano mais está atrás de resolver uma dor e conquistar o que não tem, é paz e prosperidade. Só que paz e prosperidade, milenarmente falando, só funciona cumprindo princípios. Então, para ter emoções no lugar, são muitos princípios que você tem que cumprir. Tiago, isso quer dizer então que você é um cara que entende tudo de emocional e não perde a paciência? Claro que eu perco. Eu sou ser humano. Eu não sou divino. Não sou supremo, Super-humano. né? É, super-humano. Eu sou humano. Só que é o seguinte, eu consigo ter maior gestão do meu comportamento mesmo estando sentindo o que eu tô sentindo.